Boa tarde, pessoal! Essa é mais uma aula de exercício prático de perspectiva cônica com 2 pontos de fuga. A ideia é a gente fazer vários exercícios com temas bem diferentes para a gente poder treinar um pouquinho, ver se a gente entendeu bem a técnica, né? Então, o exercício de hoje, a minha proposta é desenhar um banheiro em perspectiva cônica. Esses arquivos que vocês estão vendo aqui, as folhas impressas, né? Os arquivos vão ficar aqui embaixo, né? Junto aos comentários, para que vocês possam imprimir e exercitar em casa. Essa aqui é a plantinha baixa de um banheiro, né? Então, ele é um banheirinho que tem um banheiro grande, não é um banheirinho, é um banheiro grande. Tem um espaço bastante razoável, tem aqui uma área de box de chuveiro grande com chuveiros em paredes opostas. Tem 2 cubas de semi-encaixe, uma bancada grande, mais um armário suspenso tracejado aqui. Um vaso sanitário, eu coloquei uma parede em ângulo para dar uma complicadinha, apesar que não complica nada, é bem tranquilo, pessoal. E aqui tem janelas nessa parede, né? Eu fiz apenas o corte AA para mostrar as principais alturas do exercício. A única altura que eu acho que não está caracterizada e que apareceria é do vaso sanitário, tá? Mas aí o vaso sanitário tem uma altura padrão, vocês podem medir a altura do vaso sanitário da casa de vocês, eu posso também falar mais ou menos a altura do vaso e a gente vai exercitando juntos, tá joia? Então, esse desenho aqui, pessoal, tá na escala 1:25, né? Então, a gente poderia usar o nosso escalímetro sempre que a gente tiver uma dúvida. Eu coloquei uma malha aqui que tá de meio em meio metro, pessoal, e na escala 1:25. A minha ideia para o exercício é a gente fazer na 1:20, que é um tamanho um pouquinho maior. Essa é uma das vantagens, é uma das coisas bem legal dessa técnica de perspectiva, que a gente pode ter a perspectiva em uma escala específica, diferente dos dados que a gente tem, tipo plantas e cortes, né, que a gente tenha para construir o exercício. Então, eu posso fazer a perspectiva na escala que eu quiser, independente dos desenhos originais, tá? Desde que, claro, o desenho caiba na folha de papel. Então, assim como eu já tenho uma noçãozinha, eu imaginei fazer na 1:20, que vai ficar um pouquinho maior. E, geralmente, quanto maior, é mais fácil para vocês trabalharem, tá, pessoal? Então, eu gostaria de tentar facilitar aí a execução do exercício. O observador, pessoal, ele tá nessa posição aqui, né? A malha tem que estar sempre inclinada em relação ao observador para que seja uma perspectiva com 2 pontos de fuga. Essa linha que eu tracei aqui é o plano do quadro. Eu já vou corrigir depois para o PDF que vai ficar aqui embaixo. Esse é o plano do quadro. E eu vou fazer esse observador na escala 1:20. Deixa eu ver. Eu poderia fazer ele mais alto que o ambiente. Eu vou fazer uma perspectiva aérea, eu vou fazer um pouquinho mais alto que o ambiente. Ele vai ver esse banheiro de cima. Eu acho que isso vai ficar legal, tá, pessoal? Na posição do observador, pessoal, a gente vai ter o ponto de fuga das diagonais da nossa malha, né? Sempre que é 2 pontos de fuga, alinhado com a posição do observador, a gente tem o ponto de fuga das diagonais. Muito bem. Aí, pessoal,
Se a nossa malha é de meio metro, gente, esse é o plano do quadro, né? Que a gente explica lá nas primeiras aulas do curso. Se essa é a primeira aula que você está acessando, vale muito a pena ver as aulas iniciais que explicam a parte teórica da perspectiva cônica, para que vocês consigam compreender melhor. E explica também um pouquinho o que é a malha, como é que a malha funciona. Aqui a gente já está entrando num exemplo de aplicação prática, né? Mas é muito importante ver as primeiras aulas, tá, pessoal? Na perspectiva com 2 pontos de fuga, então eu tenho o plano do quadro, que é o plano de desenho aqui, né? E neste plano a malha está encostando. O que encosta no quadro está em VG, o que não encosta no quadro não está em VG, tá, pessoal? Nesse caso, praticamente nada nesse desenho vai estar em VG. Mas o que a gente pode fazer é constatar o seguinte, ó. Sempre que a gente tem uma malha que é de meio metro, eu tô olhando com a escala errada. Na escala que 1 para 25 é de meio metro, a diagonal dessa malha, se vocês olharem aqui, tá com 70 centímetros, né? Aqui é 1 metro, aqui é meio metro, 60, 70 centímetros. O que encosta no quadro é a diagonal de 70 centímetros. Agora, na 1 para 20, então, eu vou marcar lá na linha de terra, na escala 1 para 20, eu vou marcar na linha de terra de 70 em 70 centímetros. Esses pontos que estão aqui na linha de terra, eu vou levar eles todos para os pontos de fuga para traçar a minha malha. Pessoal, a malha tá pronta, ó. Vamos ver se os quadradinhos que a gente tem aqui são suficientes, ó. A partir da posição do observador, que eu determinei aqui, eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda. Essa malha é suficiente para o exercício que a gente vai fazer hoje. Não vou faltar quadradinhos, mas eu vou explicar, pessoal. Vamos ver que vocês querem deixar essa malha já ampliada para um exercício no futuro. O que a gente pode fazer? Ó, a gente cruza uma diagonal da malha para cá, cruza, porque todas as diagonais da malha fugam para ponto de fuga das diagonais. Tudo que é paralelo no espaço vai para o mesmo ponto de fuga. Ó, a diagonal da malha vem para cá. Então, essa diagonal da malha vem para cá. Se eu criar uma diagonal nova da malha, significa que eu teria malha passando aqui. Ampliada a malha, já tá uma malha um pouco maior, mais do que eu preciso, mas já fica pronto para outros exercícios também. Agora eu coloco o papel manteiga em cima. Então vamos lá, pessoal. A gente vai contar os quadradinhos e transpor. Aqui tá em planta, na escala 1 para 25, aqui vai estar em perspectiva não para 25. Não para 20, perdão. Olha só, a posição do observador tá aqui, que é esse pontinho aqui. Eu vou ter um quadradinho para cá, mais ou menos nesta posição aqui, vem a parede, né? E ela tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Agora a gente vai olhar aqui para as alturas do banheiro. Esse banheiro, pessoal, tem 2,60 de altura. Eu só posso medir alturas na linha de terra, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta parede de trás que eu quero medir, ó, ela bate direitinho aqui. Eu vou fazer uma linha auxiliar aqui.
E nessa linha auxiliar eu vou marcar 2,60 de altura. Na escala 1/20, que é a escala da minha perspectiva. Daqui eu vou levar para o ponto de fuga. A altura dessa parede na linha de terra 2,60, como tudo em perspectiva, vai diminuindo à medida aqui que se afasta do observador, essa altura vai diminuir, então essa parede vai ficar, essa parede de 2,60 já está menor do que estaria aqui na frente, né? Para o outro lado, pessoal, mesma coisa, ó. Vou levar aqui. Distribuo para o outro ponto de fuga, subo a projeção que está lá embaixo. Pessoal, a base da perspectiva está montada. Agora a gente passa limpo e trabalha um pouquinho da expressão gráfica. Deixa eu ver se eu boto uma folha aqui por baixo para vocês enxergarem melhor, né? Agora a gente passa limpo, vai trabalhar o traçado, sombra, texturas, dá para colocar um calunga, né? Trabalhar um pouquinho dessa ambientação toda e a gente finaliza o desenho. A volumetria básica do exercício já está montada, né? Conforme aqueles parâmetros todos que a gente viu aí, que foram dados no enunciado. Vamos trabalhar agora um pouquinho na ambientação e nos detalhes, tá?
A princípio tá finalizado, a gente trabalhou a perspectiva, né? Vamos mostrar cada etapa aqui. A gente primeiro faz a malha, que tá aqui embaixo, né? Só a malha. Depois a gente trabalha a construção da volumetria sobre a malha. Normalmente eu uso uma folha separada, porque eu consigo preservar minha malha para perspectivas futuras. E por fim a gente finaliza aqui, né, o desenho com um pouquinho de textura, um pouquinho de sombra. Tudo isso que vai ajudar a dar uma ambientação, né? É isso aí, pessoal. Finalizamos a nossa perspectiva. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.